Aqui é Nathan. Hoje vamos bater um papo com um certo questionamento, né? Afinal de contas, arquétipo é provocação e como é difícil a gente estabelecer um símbolo na nossa vida, né? Um símbolo temporário, um símbolo permanente. Afinal de contas, nossos propósitos, nossas metas mudam com o passar do tempo. Já tenho falado isso com vocês. Conversado muito sobre essa questão. Mas eu tenho notado uma dificuldade para vocês entenderem e estabelecer o símbolo. E a primeira coisa que você tem que definir é justamente o que eu acabei de falar. Existem símbolos temporários. Existe um símbolo, por exemplo, de valores, que você pode colocar o brasão das famílias, né? O brasão das famílias é um arquétipo. É importante uma família ter brasão. Por que famílias do passado, aristocratas, né, e outras mais, tinham essa questão do brasão, do símbolo familiar? Porque veja só, existe uma possibilidade da gente constituir valores. E esses valores, eles devem se perpetuar geração após geração. É tido que quando a gente cria nossa energia pessoal, a gente começa a estabelecer valores. E esses valores são muito importantes. Certo ou errado, não vamos falar aqui de quem está certo ou quem está errado, mas vamos falar de algumas instituições que têm símbolos fortes e que se perpetuam e se tornaram seculares, até mesmo algumas milenares. Podemos falar das ordens secretas, ocultas, por exemplo. Certo ou errado, não quero entrar nesse debate agora. Mas a questão é que eles têm símbolos fortes, que mantêm essa egrégora, mantêm essas pessoas unidas a esses valores. Temos a Igreja Católica, que também e tem seus brasões, tem seus símbolos internos, seus anéis, né? Sua vestimenta, mas acima de tudo, por trás de toda a aparência material, existe símbolos ideológicos, símbolos filosóficos, símbolos que mantêm valores, que entra uma nova mentalidade, uma nova geração, elas se rendem aos valores. Tá. Mas por que se rendem a valores? Qual é o propósito desses valores? Esses valores, de certa forma, equilibram vamos dizer assim... Opa, cadê o microfone que está certinho aqui? Esses valores equilibram aquilo que a gente chama de oscilações humanas, que, por exemplo, você, ao estabelecer uma meta de vida, você pode criar um símbolo para essa meta. Vamos dar um exemplo de um problema humano do Brasil, por exemplo. É o da moradia, por exemplo. Aquilo é um desejo intenso, mas ele pode se tornar um símbolo, a busca e a jornada para esta residência. Mas acima de tudo, quando a gente fala de lar, de residência, a gente tem que falar sobre valores. Aquela casa vai abrigar qual valores? Qual símbolo, por exemplo, é permanente na sua casa? Paz, harmonia, né? No Japão feudal a gente chamava isso de clã. E os clãs tinham geralmente muros altos, protegendo seus segredos. Porque havia outra época em que as coisas eram mais difíceis e havia essa possibilidade de um clã roubar o outro. E tinha aquela questão do comércio, que para mim vender meu produto eu tinha que sobreviver. Então se você soubesse do meu segredo, você poderia passar a ser um concorrente. E daí a minha família, nós passarmos necessidade. Abrange o seu pensamento agora, imagine só. É diferente nos dias de hoje? Você acha que é diferente hoje
quando você tem uma ideia e você executa, e se o outro fizer a mesma coisa, até que ponto pode te prejudicar ou não? Veja, eu trago questionamentos para você evoluir na questão dos símbolos. Eu coloco para você também outra questão. Quando a gente tem valores e chega, por exemplo, um filho mais novo e ele quer quebrar aqueles valores, como você consegue mostrar para ele ou para ela que aqueles valores são aqueles valores que moveram várias famílias, vários povos, e que é importante aquela pessoa compreender que o valor vem em primeiro lugar para depois ter, lógico, criatividade e outras coisas tem, mas, por exemplo, a casa deve ser estabelecida com um valor. Você deve carregar um valor. Você tem que carregar, vamos dizer assim, um símbolo forte de um valor pessoal que você gosta. Por exemplo, eu tenho um símbolo pessoal forte. Qual que é? Alguns aqui do canal já sabem, minha companheira sabe. Qual é o meu símbolo mais poderoso? Que se eu tivesse que criar um brasão, esse seria um dos itens. Seria a árvore. Primeiro que a árvore, este arquétipo, me ensina muito. Tem raízes fortes, aguenta uma ventania. Uma árvore que dá frutos, que pode alimentar outros seres mais evoluídos. Entre aspas, o humano está acima da árvore em questão de consciência, não em questão de existência. A árvore também é um espírito que chegará na forma humana. Pelo menos é o que eu acredito. Então este símbolo é o símbolo de servir com resiliência, com força. Mas ao mesmo tempo ela carrega em si o aspecto da força. O aspecto daquela coisa da imobilidade, onde ali eu exerço a minha evolução sem pressa, acreditando na força divina, na chuva que virá, no vento que irá fortalecer meus membros, mas irei me deliciar na minha paz, na produção dos meus frutos, e poderei ser secular. Meus valores poderão ser seculares. Afinal de contas, eu passo esse conteúdo para vocês justamente para que meus conhecimentos impregnem em você e eles possam, de certa forma, criar valores em você. Potencialidade, desejo de melhoria, de mudança, de força. É uma questão importante desenvolver estes brasões, este símbolo. Pode ser sim, o símbolo pode ser um arquétipo, como eu sempre falo, mas existem símbolos temporários e símbolos constantes, que são os que carregam valores. Então, você tem que criar seu símbolo pessoal, familiar e coletivo. Tudo aquilo tem que estar englobado nesse símbolo eterno. Eterno enquanto você está aqui como vida. E se você tiver poder e força pessoal, você vai conseguir colocar estes valores nos seus filhos, na sua comunidade, em outras pessoas. Afinal de contas, nossa sociedade brasileira, ela é muito carente de símbolos. Símbolos que indiquem o que nós queremos, por exemplo. Veja, nós somos um povo perdido. A gente não sabe o que como coletivo a gente quer. Deveríamos ter símbolos, sim, contra a corrupção, querendo administrações públicas com excelência, exigindo delas. Talvez nós precisamos de símbolos fortes como povo, vamos dizer assim, de leão para cima. De leão para cima, de onça para cima, falando da nossa cultura do Pantanal, das florestas, a nossa onça. O nosso comportamento, sim, com a corrupção, com políticos, nós temos que desenvolver valores e temos que dar exemplo.
exemplo, na frente da nossa família, de honestidade, do que é certo. E sempre falar que não admite coisa errada na frente dos seus filhos. Não, eu não admito. Os meus valores não permitem. Você tem que impregnar os seus filhos de valores. Impregnar seus amigos de valores. De questionamento. Você tem que carregar esse viés de rebeldia, que eu fiz um vídeo aqui, assista o vídeo, viés de rebeldia. E que nós precisamos de conteúdo, é outro podcast aqui que eu falo sobre isso. Você que me acompanha, assista e entenda profundamente minhas palavras. E você vai desenvolver uma força diferenciada, que vai fazer a diferença na hora certa. E que vai te dar potencial para conquistar o que você precisa na sua vida. Eu acho que você captou minha mensagem, eu vou encerrar por aqui. Gente, deixa um comentário, né, ou um like, porque infelizmente a métrica do YouTube precisa disso para entender que você corresponde ao conteúdo do canal. Se você se interessa e quer que o YouTube te avise, se inscreva aqui, deixa um comentário. Não é por mim que eu peço, né? Eu acho que comentário ou quando você é provocado, ou like é quando você gosta realmente. Mas infelizmente nós temos que fazer uma coisa mecânica para robôs que estão aí. Questão de valores também, né? Bom, serenidade profunda em seu coração, uma ótima semana para você, próximos dias ótimos. Não se esqueça, medite um pouco nisso, avalie essa questão de criar um símbolo, uma mandala, alguma coisa que seja poderosa, que seja o símbolo familiar, que você gostaria de passar para os seus amigos, para seus pais, para seus filhos, para todos em volta. Seja você a estabelecer o valor nas outras pessoas. Não queira que elas estabeleçam em você. Faça você a sua parte.